quem não me conhece, eu sou o irmão Alair Bento Proença. Eu que pertenço à Igreja Assembleia de Deus da cidade de Porto Velho, Rondônia. E este é o canal EBD Levado a Sério, ou seja, o canal Escola Bíblica Dominical Levado a Sério. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo e se sinta em casa aqui, junto conosco aqui, para mais uma lição abençoadora, a segunda lição desse segundo trimestre de 2019. Este que é o, né? E para você que já está acostumado aí no canal, não esqueça de dar aquele like que vem ajudar aí, né, ao crescimento do mesmo aqui. Amém? Pois bem, meus irmãos, e lembrando também que este mês, né, o mês de abril, é o mês de congresso de missões aqui na Igreja Assembleia de Deus, aqui da cidade de Porto Velho. É um congresso abençoador que estará trazendo aí pregadores, preletores aí, né, abençoados pelo Senhor Jesus. Então acompanhe aí o VT aí, a propaganda aí da nossa congresso de missões. Jesus, a esperança das nações. De 18 a 21 de abril, 17º Congresso de Missões no Grande Templo da Assembleia de Deus de Porto Velho. Inscrições abertas para as manhãs e tardes missionárias. Todas as noites, entrada franca. Ministrando a Palavra de Deus. Gigliane Abraim, Pastor Cláudio Gama, Pastor Robson Aragão, Pastor Júlio Ribeiro, Pastor Alex Gonçalves e Pastor Genival Bento. Cantores Marcelo Dias e Fabiana, Eliane Fernandes, cantores regionais e grandes corais locais. Maiores informações 30262555. Realização Secretaria de Missões da Igreja Assembleia de Deus de Porto Velho. Eu quisera ir ao campo missionário. Bom, meus irmãos, vamos então à presente lição. Essa que é a segunda lição, né, que traz por título Os Artesãos do Tabernáculo. Essa lição que será realizada no dia 14 de abril de 2019. E desde já, meus irmãos, eu queria aqui que os irmãos pedissem, né, queria aqui pedir perdão aos meus irmãos aí, porque eu costumei, né, na verdade, tinha programado a trazer as videoaulas uma semana antes, né, da escola do domingo, ou seja, eu estava querendo mandar pelo menos no sábado, postar aqui no sábado, nos sábados, né, essa lição aqui, mas eu tive alguns contratempos aí na semana, estou trazendo agora. E desde já eu quero pedir perdão para os irmãos aí, que os irmãos me perdoem, né, porque eu vou procurar as próximas lições trazer sempre no sábado aí as lições aí dessa lição adulto. Vamos então à lição, meus irmãos? Antes, né, vamos aqui procurar aqui fazer, né, como de sempre, vamos fazer aqui a lição, né, do texto áudio. Isso mesmo, vamos fazer a lição do texto áudio, meus irmãos. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Agora, vamos direto aqui para verdade prática. Essa verdade, né, que não pode faltar nas nossas lições. O Criador dotou cada homem de talentos individuais para a sua honra e glória. Glória a Jesus, glória a Deus. Meus irmãos, essa lição aqui é uma lição maravilhosa. Eu, particularmente, amei essa lição quando estava ali, né, meditando no comentário aqui do nosso irmão Elianai Cabral, né, o nosso pastor Elianai Cabral, ele que é o comentarista dessa lição, né, e estava ali meditando, né, e vi que é uma lição abençoadora. Todos nós sabemos, meus irmãos, que a questão da obra de Deus, ela é feita por pessoas que estão aí apaixonados, né, pela essa obra maravilhosa. E, como sempre, né, Deus sempre procurou capacitar os seus servos para esta obra. Qualquer pessoa que levanta sua mão aceitando Jesus, ele tem algum requisito, né, que vai com isso ele fazer a obra de Deus. Então, meus irmãos, o que chegamos à conclusão é o seguinte:
a obra é feita, lógico, por Deus, né, mas sempre é direcionada por Ele. Na lição passada, né, nós lemos aqui, né, estudamos aqui a questão do tabernáculo, aonde Deus estava, né, passou para Moisés as dicas, né, passou as coordenadas para fazer o tabernáculo ali, aquele tabernáculo seria no deserto. E também teve essa questão, né, de ele colocou a planta, né, tudo conforme a vontade dele, conforme o desejo do Todo-Poderoso. E também não podemos esquecer, né, que aqui essa lição de hoje vai tratar sobre as pessoas que foram colocadas para fazer esse trabalho. Para quem não sabe, esses homens aqui eram pessoas que, lógico, né, que eles tinham os seus dom natural, né, porque sabemos que toda pessoa tem um dom natural, aquele que ele nasce com aquele dom, né, natural. E lembrando que esse dom natural, qualquer pessoa comum, ele tem aquilo que ele nasceu, né, aquele dom dele, pessoal dele, aquilo que ele já nasceu, da natureza dele, tem aquele dom. Mas também sabemos aqui, né, vemos aqui que esses 2 homens que Deus escolheu para fazer ali os utensílios ali do tabernáculo, né, eles eram homens que tinham os seus dons, mas também eles foram cheios da graça, cheios do Espírito Santo, e com isso começaram a fazer a obra de Deus. Vamos aqui então ao primeiro tópico, esse tópico, né, que traz por título os homens especiais para os serviços especiais. Aí temos aqui esses 2 homens, né, esses 2 homens de Deus, um que é da tribo de Judá, que tem o seu nome, né, Bezalel, né, o nome do homem, e o segundo, né, que é da tribo de Dan, que é o Aholiabe, né, Aholiabe. Esses homens foram, na verdade, chamados por Deus. A Bíblia deixa bem claro que o Espírito de Deus tomou posse da vida deles, e a partir daquele momento eles começaram a andar, né, conforme a vontade de Deus e fazer aquela obra do jeitinho que Deus tinha colocado nos seus corações. Na verdade, foi um dom vindo diretamente do céu, aquele vindo diretamente do trono de Deus, para seguir aqueles parâmetros colocados pelo Deus Todo-Poderoso. O que é que nós meditando aqui nessa palavra? Nós vemos que a obra de Deus, meus irmãos, ela é feita por homens, lógico, é feita por homens, só que homens cheios da graça, cheios da unção. É tanto que se a obra que se diz obra de Deus não tiver esse Espírito Santo, não tem como ela crescer, não tem como ela dar frutos. Ela só pode dar frutos se ela estiver ali indo em direção, né, direcionado pelo Todo-Poderoso. Bom, vamos aqui ao segundo subtópico, que ele diz aqui, ó, a prerrogativa de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que, né, Deus, né, quando Ele chama a pessoa, Ele chama quem Ele quer, essa é uma realidade, e Ele busca colocar o dom conforme, né, aquele tipo de pessoa, né, daria certo para ele aquele tipo de dom. Uma coisa que temos que salientar aqui é o seguinte: o dom, esse dom que vem, né, do Espírito Santo, quando a posse da pessoa, ele vem conforme a vontade de Deus. E se a pessoa se colocar na posição, né, de fazer a obra de Deus, ele tem tudo para ser uma pessoa feliz, uma pessoa bem sucedida na obra de Deus. E essa obra com certeza irá dar frutos, e frutos com abundância, frutos que são direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E vemos aqui, meus irmãos, que, né, cada um, né, foi potencializado, né, cada um recebeu aquele especialidade de Deus, né, eles receberam ali o dom de Deus. Sabemos que esses 2 homens, né, esses 2 homens ali, um da tribo de Judá e outro da tribo de Dan, eles que tinham a capacidade, lógico que o Bezalel, né, Bezalel, o nome do homem, estou errando aqui o nome do homem aqui, né, esse homem, ele que era o artifício, né, o principal ali, né, e tinha o irmão, né, que o Aholiabe, que era da tribo de Dan, que ele era auxiliando ele, né, auxiliando este homem ali para fazer a obra de Deus. O que nós chegamos à conclusão é o seguinte: que toda obra, irmão, não é para o pastor, na verdade, ele precisa de alguém ali, um ajudante, um amigo ali para auxiliar ele. Todo obreiro, quando está na obra de Deus, você pode reparar que quando Paulo saiu para ministrar, né, quando ele saiu no serviço missionário, ele sempre tinha alguém. Ele estava ali com Barnabé, teve Marcos ajudando ele, e com certeza estava Lucas, né, continuamente também ali, né. Se você for analisar ali, estudar bem ali o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Lucas estava algumas das vezes, né, foi claro, né, Paulo estava ali e ele ouviu alguém falando sobre a história de Paulo, mas grande parte ali do serviço missionário, né, quando Paulo estava no serviço missionário, Paulo estava ali sendo, né, tudo que ele fazia, estava ali Lucas anotando tudo, estava junto, tanto que continuamente ele falava: nós estávamos ali em tal lugar, nós estávamos no outro lugar, era Lucas falando que ele estava ali
continuamente, né, fazendo a obra de Deus. E cabe salientar, meus irmãos, que cada um, Deus chamou cada um, capacitou a cada um conforme a sua vontade, conforme a vontade dele. Ele direciona aquela pessoa para aquela obra abençoadora. Ele direciona aquela pessoa para fazer aquela obra que, né, vai ser de bom proveito aí para o crescimento, né, para novas pessoas virem se achegar a Deus, novas pessoas virem se voltar à presença de Deus, aceitando a Ele como único e suficiente Salvador. Bom, vamos aqui à pluralidade do serviço cristão. Esse que é o terceiro subtópico, né? Que ele vem falando aqui sobre a necessidade da igreja. Nós sabemos, meus irmãos, que a igreja local, ela precisa de homens capacitados para fazer a obra. Uma coisa que temos que colocar em mente é o seguinte: temos ali o pastor, lógico que o pastor ele tem aí a sua missão, mas você, não sei se você prestou atenção, não são todos os pastores que são bons pregadores, não é todos. Tem alguns que pregam, mas a grande questão, quando Deus coloca ele direcionado para o quê? Para apacentar as ovelhas. E geralmente ele não é aquela pessoa, né, com aquela boa, aquela pregação mais eloquente, ele é mais a questão de corrigir, exortar as ovelhas. Então você vê que cada um tem, ali tem o pastor que ele é para fazer o quê? Para ele apacentar as ovelhas, tem aquele pregador itinerante que ele vai pregando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus, né, mais voltada ao, como diz, o mover do Espírito Santo já é um pouco diferente. E tem também aquela pessoa, o cantor, né, aquela pessoa que louva. E também não podemos esquecer, meus irmãos, aquelas pessoas que fazem os afazeres ali no dia a dia da igreja, do andamento, do funcionamento da igreja. Existem pessoas que não estão ali em cima da tribuna, mas estão ali continuamente orando pelos seus obreiros ali da igreja. E continuamente, podemos aqui lembrar aqui das pessoas, como diz, né, podemos lembrar aqui das mulheres, né, ali do ciclo de oração, que estão continuamente orando a Deus, buscando a presença de Deus e apresentando os obreiros, não somente o pastor, mas também o diácono, os presbíteros, os evangelistas que estão ali, auxiliando ali naquela obra. E sabemos, meus irmãos, que isso, ele vem de Deus, este dom é Deus que dá. Não é lógico que nós temos, cada um tem o seu dom pessoal, mas aquilo que, para ser abençoador, tem que vir diretamente de Deus. Lógico que nós podemos aqui usar na questão material, na questão, né, aqui do nosso dia a dia, a questão daquele dom natural que você tem. Mas quando se trata da obra de Deus, aquilo mais espiritual, é lógico que tem que ser alguém espiritual, tem que ser um dom espiritual, um dom vindo diretamente de Deus, para que essa obra venha crescer e crescer abundantemente. Temos aqui exemplo aqui da Igreja Assembleia de Deus, isso mesmo, a Igreja Assembleia de Deus, todo mundo sabe que iniciou o seu trabalho ali com os nossos irmãos, né, Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles que eram cheios do Espírito Santo, né, eles que estavam cheios da graça, foi revelação de Deus que veio sobre eles, né, falando sobre a missão deles, aquela missão abençoadora. E quando eles chegaram no Brasil, eles vieram de um país, né, onde era um calor intenso, né, era um frio intenso, né, e chegou aqui, né, que é totalmente o que eu estava iniciando ali, mas aqui num local quente, que é ali no estado do Pará, ali em Belém, né, do Pará, onde chegaram ali, que é um local quente, totalmente diferente, mas vieram ali fazer a obra de Deus, e é uma obra que está aí, ó, todos os dias passando aí, e tem crescido grandemente. Nós sabemos que a Igreja Assembleia de Deus é uma das igrejas, né, na verdade, que mais cresce, uma das maiores do nosso Brasil, e todas as outras igrejas, né, sabemos claramente que todas as igrejas que se dizem pentecostal, que são pentecostais, vieram de onde? Vieram da igreja mãe. Essa igreja que cresce cada dia, tem muito mais, né, pessoas aceitando Jesus, pessoas procurando fazer a obra de Deus, que nasceram aqui, juntamente desse fogo pentecostal, porque na verdade isso foi direcionado por Deus, não pelo homem. Que se fosse por aqueles dois homens lá, aqueles dois homens, né, foi só pelas forças dele, pela capacidade deles, eu tenho certeza que a obra não teria dado frutos como tem dado até hoje. Amém, meus irmãos? Cheios do Espírito de sabedoria, entendimento e ciência. Este que é o segundo tópico desta lição. Meus irmãos, cheios do Espírito para realizar a obra. Qual obra? A obra de Deus. Bom, como falamos aí no primeiro tópico aí também, né? Já adiantamos alguma coisa. Nós sabemos que uma igreja, para ela crescer, né? Para ela ter frutos, ela precisa de quê? Ela precisa do Espírito Santo de Deus para que ela possa caminhar o caminho, né, que venha abranger e levar o Evangelho a toda a criatura.
Bom, o que temos aqui é o seguinte. O texto, né, diz: o enchi do Espírito de Deus, né, no versículo 3. O que temos aqui é o seguinte. Essa afirmação, ele vai de encontro ao que nós, pentecostais, temos em mente. Nós, pentecostais, temos isso na nossa mente. Esta obra, é feita por pessoas cheias da graça, cheias da unção do Espírito Santo. Isso é real. Então o que acontece? Esses homens aqui, esses dois homens, né, que é o Bezalel e Aholiabe, né, ambos foram cheios da graça, cheios do Espírito Santo de Deus, e foram fazer aquela obra do tabernáculo. O que temos aqui, meus irmãos? Deus tinha um plano para essa obra, né? Esse tabernáculo que visa o quê? Aponta para quem? Aponta para o tabernáculo perfeito, que é Jesus. Preste bem atenção. Deus, ele é exigente na questão da perfeição ali, porque ele é perfeito. Então, se era para fazer algo perfeito, ele precisava de quê? Do Espírito Santo, da direção dele. Tinha que ser direcionado por ele. Então, encheu aquelas pessoas da sua graça, da sua unção, e eles fizeram conforme a vontade de Deus. Nós sabemos que esses dois homens, né, eles tinham já aquele dom natural, eles conheciam bem a questão do ouro, da prata, do bronze, né, ou seja, o cobre, e também com a madeira. E algumas peles também, o tecido, eles também tinham experiência sobre esse assunto. Só que para sair perfeito, teve aquele toque todo especial, a dose especial do Espírito Santo na vida desses homens. O que temos aqui é o seguinte, temos aqui pessoas cheias da graça, e essa obra foi perfeita, perfeita como Deus é perfeito. O porquê a obra de Deus tem crescido grandemente? O porquê na grande situação, estamos vendo aí, né, aqui quando se fala em questão da igreja, né, ela tem crescido grandemente. Por quê? Porque ela é direcionada pelo Espírito Santo, pela graça, pela unção, pelo Deus Todo-Poderoso agindo dentro dela. Se não tivesse ela seria meras pessoas caminhando aí, levando um ensinamento vazio para pessoas vazias, e ia ficar nisso mesmo. Cabe lembrar aqui o que aconteceu com lá o nosso, né, o professor, né, o Gamaliel, o professor do nosso apóstolo Paulo, que ele deixou bem claro, se isso for direcionado por Deus, ele vai crescer. Mas se não for guiado pelo Deus Todo-Poderoso, ele vai se acabar com o tempo. Amém, meus irmãos? E o segundo tópico, né, o segundo subtópico, ele diz assim, habilidades especiais para obras especiais. A Bíblia deixa bem claro, meus irmãos, que existe variedade de dons. Muitos dons, na verdade. Não são poucos. Existe variedade de dons. E esses dons, o que acontece? Eles, no que tange a questão do dons espirituais, que deixa bem claro aqui para os irmãos, é o seguinte. Cada dom, cada pessoa é usado conforme a vontade de Deus. Temos aqui as várias, por exemplo, a questão, como eu já falei na aula passada, a questão da pessoa que é pastor, né, na aula passada, no tópico passado, que eu falei sobre a questão do pastor. Não é todo pastor que é bom pregador, mas ele é bom para ensinar, é bom para cuidar de ovelhas, dom para cuidar da congregação. Nem sempre ele é o bom pregador. Lógico que existem pastores, tem muitos pastores que são bons pregadores, mas não são todos. Eu já vi muitos pastores que são bons pastores, são ótimos pastores, e não são bons pregadores. E eu já vi também muitas pessoas que são bons pregadores, mas não têm a capacidade de cuidar de ovelha. Essa é a realidade. E a questão que nós temos que colocar em mente é o seguinte, temos essa variação, então o que temos que seguir é o seguinte, é procurar fazer conforme a vontade de Deus, conforme andar a vontade de Deus. Não adianta eu aqui, né, que sou mais ligado à questão do ensinamento, eu que procuro sempre procurei aprender, sempre procurei ensinar, e querer o quê? Querer cantar. Eu canto, lógico, eu canto, louvo a Deus, só que quando chega perto de uma pessoa que louva a Deus, que tem aquele dom para louvar, quando ele começa a louvar, as pessoas começam a sentir a presença de Deus, eu não vou fazer, como diz, eu vou ser apenas um mero aprendiz, um mero insignificante pessoa ali,
e não vai ter êxito nenhum. Essa é a realidade. Ou seja, também tem pessoas também que são bons cantores, mas não conseguem ter uma boa pregação. Ele pode até pregar, ele consegue pregar, porque a obra de Deus, né, é assim, tem suas diversidades, mas a grande questão é que não vai ser aquela pregação igual quando ele está cantando, não vai surtir efeito como ele quando ele está cantando. Quando tem pessoas quando está cantando, louvando a Deus, as pessoas sentem a presença de Deus quando ele está louvando. Mas existem pessoas que a questão dele é o seguinte: quando ele vai falar alguma coisa, ele não consegue, parece que não consegue interagir. Você entendeu? Não consegue aparecer aquelas palavras direcionadas, porque o dom dele é diferente. E também tem aquela pessoa que ela é mais ligada na questão da oração, orar pelos obreiros, orar pelo cantor, orar pelas pessoas. Ele tem aquela facilidade na oração, muito melhor. Não estou dizendo que na verdade cada todos nós temos que orar sem cessar. Foi o assunto lá da última, né? Da última lição do trimestre passado, né, falando sobre orar sem cessar. Mas tem pessoas que têm mais facilidade, oram muito mais do que outras pessoas. Tem pessoas que é usado para o dom de cura, o dom de revelação. Então o que acontece? Tem pessoas que o dom é isso que nós temos que aceitar aquilo que Deus colocou para nós. Tem que aceitar aquilo que Deus colocou, o dom que Deus nos colocou para cada um de nós. É isso que temos que colocar em mente, meus irmãos. Aí, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, meu irmão, você que está aí assistindo o vídeo. Deus colocou algo para você fazer na obra de Deus. Então, o que você tem que fazer? Se coloque na posição. Aceite aquilo que Deus colocou para você fazer. Se for para você cantar, cante. Se for para pregar, pregue. Se for para ensinar, ensine. Se for para exortar, exorte. Se for para apacentar, apacente. Porque essa é a obra de Deus para os filhos dele aqui na terra. Amém, meus irmãos? Usando os talentos para a glória de Deus. Esse é o terceiro tópico. Meus irmãos, lembra que eu já falei aqui em algumas das aulas aqui que eu postei aqui no canal? Eu falei algumas vezes o seguinte, que esses vídeos que eu faço aqui era para o crescimento da obra de Deus. Não é para o meu crescimento, mas sim o crescimento da obra de Deus. Temos que colocar na nossa mente isso. Fazer tudo para a glória de Deus. Nós sabemos que cada pessoa tem uma especialidade. Uns é para venda, outros é para trabalho forçado, outros para mexer com gado, outras pessoas é para mexer com a carpintaria, outros para mexer com trabalhar como pedreiro, carpinteiro, e assim vai. Cada um de nós temos um dom natural. Nós sabemos que o irmão, né, escolhido por Deus ali, na época de Moisés, né, que é da tribo de Judá, o Bezalel, né, e da tribo de Dan, o Aholiabe. Esses dois homens, eles tinham capacidade. Eles eram capacitados, pessoas capacitadas. Lógico, trabalhavam, eram acostumados a trabalhar com o ouro, com a prata, com o bronze, com a madeira. Eram pessoas que já tinham o seu dom. Só que aconteceu o seguinte, o Espírito Santo encheu eles e a partir daquele momento foram direcionados para fazer aquele tabernáculo, o tabernáculo do deserto, o templo do deserto. O que acontece? Cada um de nós temos um dom. É isso que temos que colocar em nossa mente. Cada um de nós temos um dom. E o que devemos fazer? Devemos usar esse talento que Deus nos deu, né? Porque na grande realidade você nasceu porque Deus permitiu que você nascesse. O que você sabe porque Deus permitiu que você soubesse. Você aprendeu porque Deus permitiu que você aprendesse. A inteligência é dada por Deus. Não é natural do homem, é Deus que deu. Porque se Deus não quisesse deixar você como qualquer animal, você ficava como qualquer animal, indo por instinto, não pela lógica, não pela sua, entendeu? Porque se você for olhar, o que diferencia nós dos animais é o seguinte, que o animal ele segue por instinto, enquanto nós, que somos seres humanos, né, usamos a lógica, usamos a questão do raciocínio, né? Ou seja, somos racionais, usamos a razão. Então o que acontece? Deus poderia muito bem deixar nós, né, seguimos como instinto, como qualquer outro animal.
Essa é a diferença. O ser humano, o que acontece? Ele é levado pela razão, ele é levado pelo raciocínio, pela lógica. Então o que acontece? Aí Deus nos concede dons. Lembra da parábola dos 10 talentos? De cada um, as pessoas com um talento, cada um com um talento? Ou 2 talentos, 5 talentos? Pois bem, nessa parábola dos talentos, nós vemos que teve aquela pessoa que teve 5 talentos, e o que ele fez? Ele granjeou mais 5 talentos. O que tinha 3, né? Mais 3. E aí vai. Aí teve aquela pessoa que 1 talento, que ele acabou enterrando o seu talento. Pois bem, que lição temos ali, meus irmãos? A lição que temos é o seguinte: se você for olhar a luz dessa aula aqui, você vai ver que é isso. Deus te deu dom. Dom é o quê? O talento. E Ele quer que você faça o quê? Que você cultive ele. Não é para ficar ali, enterrado, parado. Se você for escolhido para uma grande missão, procure fazer essa missão. Se você for escolhido por Deus para pregar, vá pregar. Se Deus escolheu para você para ser missionário, seja missionário. Se Deus escolheu para pastorear, seja pastor. Se Deus escolheu você para cantar hino de louvor, para levar a palavra, faça com amor, cultive esse dom que Deus te deu. Esse dom que Deus lhe concedeu para que a obra venha crescer e novas pessoas venham aceitar Jesus e venham se achegar e continuar essa obra, que ela cresça muito mais. Meus irmãos, isso é sério. Isso é algo que cada cristão deve colocar no seu coração. Existem pessoas que ficam lá, não, irmão, eu sou uma pessoa que eu aceitei Jesus para ficar no banco o tempo todo. Não, meu irmão. Não, meu irmão. Deus chamou você para a boa obra. Estamos em guerra. Estamos aí em guerra. Essa é a realidade. Estamos aqui para fazer essa obra. E para que essa obra venha a crescer, ele necessita de quê? De pessoas como eu e você. Pessoas simples. Pessoas comuns. Ele não está atrás de pessoas perfeitas. Ele está de pessoas comuns. Pessoas que para o mundo é insignificante. Para que ele possa encher da graça. Pois bem, preste bem atenção. Moisés, lógico que você pode falar assim, não. Ele teve lá algum tempo, 40 anos ali, né, no Egito, aprendendo ali. Ele era filho da filha do faraó. Ele tinha capacidade, era um homem capacitado. Mas ficou 40 anos lá cuidando de ovelha. Ele que tinha uma língua pesada. Ele era gago, né? Alguns teólogos aqui que ele era gago. Pois bem, esse homem perdeu tudo aquilo que ele tinha aprendido ali. E começou do zero. E o que aconteceu é o seguinte: aquela obra só aconteceu porque o Espírito Santo estava direcionando ele para aquela obra. Amém, meus irmãos? Vamos aqui ao segundo subtópico aqui, desse terceiro tópico aqui. Ele que diz os talentos revelados na igreja. Preste bem atenção. O que acontece é o seguinte: quando você aceita Jesus, sempre acontece de alguma coisa te chamar a atenção e levar você a fazer aquilo. Lógico, quando eu aceitei Jesus, eu procurei cantar. A minha mãe costuma dizer que eu tenho uma voz que poderia muito bem cantar. Só que o meu instinto levou para o outro lado. Eu tenho irmã que canta, tenho sobrinhas que cantam, louvam. É uma bênção louvando. Até prega. Só que a grande questão é o seguinte: eu fui levado para o outro lado. Procurei o quê? Aprender. Procurei o quê? Estudar a palavra de Deus. O que acontece? Tem muitas coisas que aconteceu comigo. Não é porque eu nasci com isso. Porque a princípio eu pensei, vou cantar na igreja. Mas não. Deus colocou o quê? Aprender. Antes de mais nada, eu gostava muito de ler. Gostava, não, eu gosto até hoje. E Deus usou isso. Isso é o dom natural, para eu gostar de ler. E o que aconteceu? Depois disso, ele foi usado o quê? Para estudar. Confesso para os irmãos que eu não gostava dessa matéria chamada História. Eu até discuti uma vez com um tio meu, que é professor de História. Ele falou para mim, rapaz, é muito bom a História. Eu falei, tio, eu não gosto dessa matéria. Eu gosto de matemática. História, não. Quando eu aceitei Jesus, eu estudando a Bíblia, buscando aprender a palavra de Deus, Deus me colocou a gostar de quê? História. Isso é dom de Deus. Isso é algo que eu sei que é Deus. Não é do irmão Alair. É Deus que colocou no meu coração. Amém, meus irmãos? É isso que temos que colocar em mente. Essa obra é feita por homens simples, homens e mulheres simples. Então o que acontece? Você
pode ser levado a fazer a obra de Deus. Então use esse dom que Deus colocou na sua vida. Use esse dom para que você venha granjear novos dons e com isso a obra de Deus venha crescer e crescer maravilhosamente direcionado pelo Espírito Santo. Deu para você entender, meu irmão? E o que aprendemos aqui então, meus irmãos? O que aprendemos? Aprendemos que o reino de Deus, ele pode utilizar aquele dom que você já nasceu com ele. E isso é verdade. Esse dom que você tem há muito tempo, você usou lá no mundo, aquele dom que você nasceu e as pessoas olham assim, isso é dom de Deus. Pois bem, esse dom que você tem aí, ou que você carrega, desde o teu tempo de menino, desde o tempo de criança, ele também pode ser usado para o crescimento da obra de Deus. E tem mais uma. Se você buscar fazer a vontade de Deus, usar esse dom para o crescimento da obra de Deus, você pode estar aí granjeando novos dons, dons indiretamente do céu, para que a obra de Deus venha crescer e novas pessoas venham aceitar Jesus. Pois bem, meus irmãos, este é o que chegou ao final aqui de mais uma videoaula e desde já eu agradeço a cada um de vocês, né, que estão juntamente conosco, e não esqueça, meus irmãos, de dar aquele like ali para ajudar aqui, né, o canal. E para você que está aí assistindo o vídeo aí, eu também peço para vocês que vocês venham, né, compartilhar ele nas redes sociais, aí no Facebook, Instagram, aonde você puder aí, né, mandar ele, né, você compartilhe que você vai ajudar grandemente aqui, e a obra de Deus que vai ganhar com isso. Amém? Desde já eu agradeço a cada um de vocês e fiquem na santa paz. Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Graça e paz.